Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos a nossa liberdade, podemos ou não aderir a Deus. E quem não aderir, vai exercer a sua liberdade e vai perder a vida eterna, infelizmente. Mas vai perder a vida eterna por conta própria. Portanto, o tempo que nós temos de aderir a Deus é nessa passagem efêmera pela terra, onde somos pó, somos cinza. Temos prazo de validade. O que vale é a vida eterna, onde teremos corpos glorificados. Corpos como de anjos, como de Cristo ressuscitado. Podemos atravessar paredes, estar num lugar, num momento e quase no mesmo momento estar em outro. Não teremos mais sede, mais fome, mais doença. Então vamos pensar nisso. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana nos meus endereços telemáticos. E de forma antecipada, para colaborar com os meus amigos que são presidentes de celebrações da palavra e celebrações eucarísticas. Então você tem essa informação antecipada. E eu pesquiso em sites fidedignos. Meu endereço telemático principal é @PauloRobertoMaciel 7919. Escreveu aí, você chega ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra, ao blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ao YouTube, Paulo Roberto Maciel e ao facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia neste vídeo. A liturgia é referente ao dia 25 de setembro de 2023, segunda-feira, 25ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia, uma missa à escolha. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu ouvirei, serei o seu Deus para sempre. Oração do dia. Rezemos, coloque suas intenções, pense em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, esse mistério do Deus único em 3 personalidades. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do início do livro de Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 6º. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence a seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém.
Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 126, versículos do 1º ao 2º AB, 2º CD ao 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão, 3º A. Maravilhas fez conosco o Senhor. Repitamos. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Repitamos: maravilhas fez conosco o Senhor. Agora a aclamação do Santo Evangelho, com Mateus 5, versículo 16, e depois a proclamação, que é a leitura do texto bíblico escrito sobre Jesus, com Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Vamos primeiro aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilha a todos a vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Deem glória ao Pai Celeste. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Lucas, que foi um médico, secretário do apóstolo São Paulo, e um evangelista. Estamos aqui com o evangelho escrito por eles. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos ao evangelho de Jesus Cristo. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nós vamos agora refletir sobre o Evangelho, mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a primeira leitura
do livro de Esdras. Vamos ver se eu encontro aqui alguma informação, porque é importante que nós tenhamos algum esclarecimento a mais, além da leitura, né? Porque cada um, às vezes, interpreta a leitura, entende do seu modo de pensar. Mas aqui é um fato histórico. Vamos lá, leitura do livro de Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Olha, o exílio na Babilônia terminou no ano 538 a.C., com o edito de Ciro, uma espécie de lei. Os persas seguiam uma política de tolerância e respeito para com os costumes e a religião dos povos dominados, no caso os judeus, que continuavam politicamente dependentes e deviam pagar tributo. Então, os livros de Esdras e também de Neemias, eles continuam a história de Israel, relatando os acontecimentos entre 583 e 400 a.C. O tema central é a organização da comunidade que se formou a partir da volta dos judeus exilados na Babilônia. Eles voltam à sua terra. No início tratava-se de um livro único, mais tarde separado em duas partes denominadas primeiro e segundo Esdras. Depois o segundo recebeu o nome de Neemias. Em conjunto, os 23 capítulos não se encontram na ordem cronológica e literária original. Em vista dessa dificuldade, é interessante ler todo o texto conforme uma cronologia. Então, a informação da edição pastoral da Bíblia Sagrada 1990. Agora vamos à reflexão sobre o Evangelho. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título Nada oculto que não venha à luz. Essa reflexão é baseada em Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. De tempos em tempos, a vida política do Brasil é dominada por uma onda de CPIs. Dirigentes viram réus. Reputações rolam na sarjeta. Acordos firmados na sombra da noite são revelados abertamente à luz do sol. A Operação Lava Jato é bom exemplo. E confirma-se a palavra de Jesus, nossos pecados, ainda que no dia do juízo final, serão todos revelados. Nossos pecados, ainda que seja no dia do juízo final, quando Jesus voltará definitivamente, serão todos revelados. Não adianta passar pano e esconder. Inútil o esforço de simular uma fachada de bem quando o vício e o pecado vicejam em nós. Mais cedo ou mais tarde as máscaras cairão. Mas esta passagem é inseparável da imagem da lâmpada de azeite que a dona da casa acende ao entardecer e deposita sobre o candelabro, bem no alto, para que toda a família, toda a casa, fique iluminada. Em Nazaré, durante 30 anos, esta cena se repetia todas as noites. E Jesus, desde menino, devia contemplar o rosto de sua mãe e pensar no significado de seu gesto. É ela quem ilumina a nossa noite. Quando eu crescer, também quero iluminar o mundo inteiro. Quero ser a luz do mundo. Deveria pensar no menino Jesus. Também José era contemplado por Jesus. Esse homem justo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 19, também iluminava o menino com seus exemplos. A presença paterna, sua dedicação ao trabalho, sua ternura com Maria, sua retidão nos negócios, tudo era uma lâmpada acesa diante de Jesus. Além de aprender a profissão de seu pai nutrício,
aquele que o alimentava. Jesus aprenderia seu jeito de andar, a música de sua voz, a sua vida de oração. Quando, mais tarde, o mestre da Galileia ordenar que nossa luz brilhe diante dos homens, é claro que não nos impele a fazer farol, a assumir uma atitude exibicionista. Não é isso. No fundo, ele nos alerta para a importância fundamental dos bons exemplos, para o seu notável poder de contágio e irradiação. Muito mais que as palavras etéreas, os gestos concretos arrastam o mundo. Menos discursos, mais atitudes. Menos discursos, mais atitudes. Em várias ocasiões, o saudoso Papa João Paulo II nos lembrava que o homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que nas teorias, e que o testemunho da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Redemptoris Missio é o escrito de nosso santo São João Paulo II. Como anda a nossa lâmpada? A luz do Espírito Santo arde em nós? Estamos ajudando a iluminar as trevas do nosso século, do nosso Brasil, do nosso mundo? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, Senhor, sabeis tudo de mim. Obrigado. Salmo 139, versículo 2. Vamos agora aos santos do dia. É importante falarmos sobre os santos porque eles são exemplos para nós. Santo do dia 25 de setembro. Beato Marcos, criado, presbítero, ou seja, sacerdote e mártir, faleceu em 1569. Beato Marcos Criado faleceu em 1569. Foi religioso trinitário e espanhol, lapidado pelos mouriscos nas montanhas de Alpujarras, na Espanha. Santo do dia 25 de setembro, São Sérgio de Radonês. Faleceu em 1392, de nobre família russa. Fundou o Mosteiro da Santíssima Trindade em Moscou. Sérgio de Radonês reformou a vida monástica russa. Santo do dia 25 de setembro, São Princípio. Foi bispo de Soissons, na França, irmão de São Remígio. Viveu no século VI. Santo do dia 25 de setembro é Santo Anacário de Alcher, bispo, faleceu em 605. Era irmão de Santa Austregilda. Santo Anacário de Alcher, em sua diocese, cuidou muito da disciplina litúrgica e canônica. Santo do dia 25 de setembro, São Firmino de Amiens, bispo e mártir, faleceu por volta de 303 depois de Cristo. Natural de Pamplona, na Espanha, Firmino, após evangelizar diversas cidades da França atual, foi eleito bispo de Amiens, onde morreu decapitado no cárcere. Santo do dia 25 de setembro, São Cleofas, um dos discípulos de Emaús, ao lado dos quais caminhou o Senhor explicando-lhes as Escrituras. Vamos à informação do site Templário de Maria.
Seu nome Cleofas, no hebraico antigo, pode ser também Alfeu. A partir daí temos as informações dos historiadores que pesquisaram as origens dos santos. Segundo eles, a vida de São Cleofas esteve sempre muito ligada à de Jesus Cristo. Primeiro porque se interpreta que Cleofas seja o pai de Tiago, o menor, de José, de Simão e de Judas Tadeu, que são primos do Senhor Jesus. Maria, mãe de todos eles, no Evangelho do apóstolo João, é chamada de esposa de Cleofas e irmã da Mãe Santíssima. E que também fosse irmão de São José, pai adotivo de Jesus. Sendo assim, confirma-se o parentesco. Cleofas, na verdade, era tio de Jesus Cristo. A segunda graça conseguida por Cleofas, além do parentesco com Jesus, foi ter visto Cristo ressuscitado, quando voltava para Emaús. Depois das celebrações pascais, na companhia de mais um discípulo, encontraram na estrada um homem, a quem ofereceram hospitalidade. Cleofas e o discípulo estavam frustrados, assim como os outros apóstolos, naquela hora de provação. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas foi então que o desconhecido fez penetrar a luz da boa nova, explicando-lhes as Escrituras e aceitando o convite para ficar, pois a noite estava por cair. Só no momento em que o estranho homem repartiu o pão que os alimentaria, os discípulos perceberam tratar-se de Jesus ressuscitado, pois o gesto foi idêntico ao da última ceia. Cleofas foi perseguido por seus conterrâneos por causa de sua fé inabalável no Messias ressuscitado. Segundo São Jerônimo, o grande doutor da igreja, o martírio de São Cleofas aconteceu pelas mãos dos judeus que o detestavam por sua inconveniente pregação cristã. Já no século IV, a casa de São Cleofas tinha sido transformada em uma igreja. A igreja confirmou seu martírio pela fé no Cristo e inseriu no calendário litúrgico seu nome, no dia 25 de setembro, para ser celebrado por todo o mundo cristão. Esse é um texto da Paulinas Internet. São Cleofas é um dos dois discípulos, acrescentando mais informações, que no dia da ressurreição de Jesus Cristo, voltando a Emaús ao término das celebrações pascais, foram alcançados na estrada e acompanhados pelo ressuscitado, que reconheceram somente depois de terem sido advertidos e terem generosamente oferecido hospitalidade. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas, nas palavras que os dois discípulos dirigem ao desconhecido, há um tom de frustração comum a todos os apóstolos naquela hora de provação. É verdade que algumas mulheres que são do nosso grupo nos assustaram. Deste reflexo de esperança, o desconhecido faz penetrar a luz da boa nova, explicando-lhes as Escrituras e depois aceitando o convite deles. Fica conosco porque a noite está chegando e o dia está para acabar. Revela-se ao partir o pão o gesto eucarístico da última ceia, a qual também Cleofas devia estar presente. Mas não é só este privilégio do qual podia orgulhar-se. Se dermos uma olhada à etimologia do seu nome, descobrimos que Cleofas e Alfeu são a transcrição e a pronúncia do mesmo nome hebraico Alfai, ou dois nomes usados pela mesma pessoa. Presume-se, por isso, que Cleofas e Alfeu seja o pai de Tiago o menor e José, isto é, primos do Senhor Jesus. No Evangelho de João,
Maria, mãe de Tiago e José, é chamada de esposa de Cleofas e irmã, em sentido mais ou menos próprio, da mãe de Jesus. O historiador palestino Egesipo afirma que Cleofas é irmão de São José e pai de Judas e Simão, eleito este último para suceder Tiago Menor como bispo de Jerusalém. Fazendo cálculos, podemos identificar no emocionado discípulo de Emaús e Cleofas, que João chama de marido da irmã de Nossa Senhora, aquela Maria de Cleofas presente com as outras piedosas mulheres ao drama do Calvário. Como Maria de Cleofas é mãe de Tiago Menor e de José, de Judas e de Simão, naturalmente Cleofas é o pai deles, pai de 3 apóstolos. Cleofas é pai de 3 apóstolos. Segundo Eusébio e São Jerônimo, Cleofas era natural de Emaús. Em Emaús, conforme uma antiga tradição, Cleofas, testemunha da ressurreição, foi trucidado por seus conterrâneos intolerantes no seu zelo, intolerantes do seu zelo e da sua certeza da fé do Messias ressuscitado. São Jerônimo nos assegura que já no século IV sua casa tinha sido transformada em igreja. O martirológio romano inseriu seu nome na data de 25 de setembro e confirmou seu martírio acontecido pelas mãos dos judeus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que nós desejamos para todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você pede, que você roga, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, que leva o seu nome, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará, porque Ele é o nosso Pai. E todo pai quer o bem para o filho, principalmente se for o Pai do céu, o Pai celeste, o Pai que é puro amor, o divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Ele voltará e será o juízo final. Reconcilie-se com Deus para ter a vida eterna, felicidade em plenitude para todos sempre ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, junto com todos os anjos e santos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.